Olá pessoal, a intenção desse vídeo é auxiliar vocês a gravar uma rotina, né, que resolva iterativamente é, as raízes, né, de um polinômio através do método de Newton-Raphson. Bom, o começo da história já está colocado aqui, eu preciso de uma função qualquer, ela foi escolhida aqui esse polinômio. Eu coloquei o gráfico dele aqui. Observem, né, as definições de eixos aqui no MatCAD para vocês entenderem que o importante é você visualizar, né, aonde estão as prováveis raízes, tá? Então nós temos aqui uma, duas, três prováveis raízes em que a gente não consegue tanta precisão aqui, porque a ideia do gráfico mesmo é justamente mostrar mais ou menos onde é que eles estão. Por quê? O algoritmo é um algoritmo de intervalo aberto, então aqui eu preciso do gráfico para verificar então aonde vai ser o meu chute inicial, vamos colocar assim. Tá? Bom, eu vou trabalhar com essa provável raiz aqui, né, que ela está entre 0 e 2 aqui, está pertinho de 1, tá? E eu vou trabalhar então a solução dessa raiz que está aqui, tá? Entre 0 e 2. Bom, a ideia é que a gente crie uma subrotina que nos permita visualizar uma tabela desse tipo aqui, ó, tá? Em que eu tenho então para cada linha todos os passos da iteração do método de Newton-Raphson, tá? Para quem não se lembra, né, as iterações, né, o algoritmo ele é justamente esse aqui, ó. Você inicia com uma estimativa para x, né, um chute inicial, calcula os valores de f de x e da derivada para f de x, aplica então, né, a fórmula para o método de Newton, que seria x menos, né, a razão entre a função e a sua derivada, né, e avalia o erro. Né? Se o erro está satisfatório, você para a iteração. Caso contrário, você volta a fazer as interações para o novo x encontrado. Tá? Bom, então a ideia é a gente construir aqui no MatCAD de maneira bem simples uma tabela desse formato aqui. Tá? Percebam que a gente gostaria de uma tabela, eu vou até jogar ela aqui para dentro com esse formato aqui. Então, só para a gente manter aqui a visualização dela, eu vou deixar ela aqui, tá? Em que na nossa tabelinha aqui, eu quero na primeira coluna, né, que registrem-se as iterações, na segunda coluna o valor de xi, na terceira f de xi, na quarta a derivada, na quinta o valor calculado e na sexta coluna o erro absoluto. Tá? O erro, existem várias discussões sobre o erro, eu não vou entrar no mérito, mas vou utilizar aqui por simplicidade apenas o erro absoluto. Existem diversos outros indicadores de erro. Bom, vamos começar então. Eu vou criar aqui uma variável nr, né? E ela vai receber então todos esses passos da iteração. Repare então que eu criei aqui pela aba Programming do MatCAD, eu fui adicionando linhas, né? Para que eu possa então desenvolver aqui a rotina, tá? Bom, na primeira coluna, né, dessa minha chamada tabela, né, uma tabela em duas dimensões, ela tem linhas e colunas, tá? É o caso, então, né, linhas e colunas. Ou, se você preferir utilizar como índice, I e J, ou daí para frente vai, tá? Eu vou ser bem didático aqui, alguns passos eu vou ser redundante, mas aqui eu não estou preocupado com a eficiência de código nem nada, aqui eu estou procurando ser sempre didático. Bom, então essa tabela, né, ela vai armazenar essas informações aqui, ok? Então, quando eu colocar aqui, ó, no primeiro índice em que se referem às linhas, né, e o segundo índice às colunas. Né? Então, na coluna 1, olha lá, para qualquer linha na coluna 1, eu vou guardar então a iteração. Né? O que a gente pode chamar aqui, eu vou chamar de i, uma variável i qualquer. Tá? Bom, na linha seguinte, na minha tabela i,2, ou seja, na coluna 2 da minha tabela, né, eu vou guardar o xi, que é o chute inicial da iteração.
tá? Eu vou chamar esse chute inicial de XC, ok? Bom, na terceira linha, né, eu vou guardar então da minha tabela, né, tabela I,3, eu vou guardar aqui o valor da f de x, né, que vai ser f de xc, correto? Na quarta linha aqui e na quarta coluna da minha tabela, eu vou guardar a derivada, né? Então a derivada automaticamente calcula para a gente automático aqui, ó. Então eu vou usar aqui na aba cálculos, tá? Que eu peguei aqui em cima. Eu vou usar aqui, ó, o símbolo de derivada. Então vai ser a derivada de f de xc, né, com relação a xc. Repare que eu chamei a função aqui de f, né, f de x. Por isso que eu estou usando a nomenclatura f, tá? Bom, na tabela 5, né, na coluna 5 da tabela, melhor dizendo, eu vou colocar aqui então, né, o algoritmo, tá, para calcular então o valor do novo valor de x, né, da provável raiz. Tá? Eu vou chamar ele de x novo e ele é calculado como sendo então, né, é o xc menos, né, a razão entre f de xc pela derivada de f de xc, correto? Então, na quinta coluna, eu vou guardar esse valor de x novo, tá? Na sexta coluna é o erro, tá? Como que eu vou calcular esse erro? Esse erro é o erro de uma iteração para outra, tá ok? Então, como é que vai ser esse erro aqui? Eu vou trabalhar com valor absoluto. Então, na aba aqui, ó, Calculator, eu vou pegar aqui o valor de módulo, tá? Ele aqui, ó, tá vendo? Valor absoluto, tá? Qual é o valor absoluto? É o valor obtido pelo x novo menos o xc, que é o x antigo, ou seja, é o x que eu dei o chute pelo x que eu calculei novamente. E vou guardar ele então na tabela I,6, tá? Então, vou colocar aqui erro. Ótimo. Olha que interessante. Como eu só tenho ainda uma linha calculada, né, eu vou colocar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, eu vou colocar o I valendo 1, ou seja, né, para tudo quanto é linha aqui valendo 1, no final aqui eu vou pedir para ele mostrar a tabela, né? Então se você olhar aqui, ó, NR deve estar dando, tá faltando o valor do chute, né? Esquecendo do chute aqui. Então ele achou ruim aqui comigo em vermelhinho. Eu vou colocar aqui, ó, o XC para receber o chute, tá ok? E o chute eu vou deixar do lado de fora, porque a qualquer momento que você quiser mudar o chute, você muda, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, o chute vai ser 0. O que significa? Ele vai iniciar o algoritmo a partir do x valendo 0, tá? Então aqui, ó, não tem nenhum vermelho, não tem nada, ele conseguiu calcular. Então olha aqui que interessante, ó. Essa é a linha 1 da minha matrizinha Newton-Raphson. Repara que é a mesma linha da matriz calculada à mão, que eu fiz à mão aqui, o Mad Newton, tá? Então se você observar aqui, ó, olha lá, ó, linha 1, iteração 1, aqui, ó, coluna 1, iteração 1, coluna 2, o xi, que é o chute, né? Aí, ó, o cálculo da função, o cálculo da derivada, o cálculo da provável raiz seguinte, na verdade, e o erro, ok? Só que eu tenho que fazer isso até quando, né? Eu tenho que repetir esse processo. Esse processo tem que ser repetido até que o erro, né, respeite a tolerância, né, que eu coloquei. Então, por exemplo, eu quero um erro, né? Vou colocar aqui, ó, tolerância. Eu quero uma tolerância de 1 vezes 10 elevado a menos 5, tá? É uma tolerância bem razoável, tá ok? Significa então o seguinte, pessoal, que eu vou repetir essa iteração, esses cálculos, né, até que o erro
ele seja o quê? Menor ou igual a esse erro que eu estipulei na tolerância, tá? Esse valor aqui, ok? Então vou marcar eles aqui como amarelinho aqui, só para vocês entenderem que isso daqui é entrada, ou seja, vocês podem manipular a hora que vocês quiserem esses valores aqui. Podem e devem, para vocês verem a eficiência do método e fazerem testes diversos, tá? Muito bem. Bom, então eu tenho que adaptar essa rotina aqui para ela se repetir até que, né, a tolerância seja respeitada. Então olha que interessante o que nós vamos fazer. Olha, o I é a primeira interação, correto? Né? Então o chute ele vem também da informação de cima. Eu vou aqui na barra Programming. Repare que eu marquei essa linha toda aqui em azul. Né? Essa expansão a gente vai fazendo pelo comando só apertar a barra de espaço do teclado. Tá, ok? Então marquei aqui, vou dar um Addline. Né? E para fazer repetir isso tudo, eu vou utilizar o comando enquanto, ou while. Né? O que esse comando faz? Ele faz o processo se repetir até que uma condição seja atingida. Ou seja, tudo isso daqui, né? Tudo isso aqui será repetido até que o erro, então, seja atingido. Então, vou colocar aqui, while, né? Então, enquanto o quê? Enquanto o erro for, né? Vou pegar aqui na barra de sinais aqui, na booleana aqui, vou colocar enquanto o erro for maior ou igual à tolerância, né? Esse processo aqui tem que ser repetido, tá ok? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer isso daqui, eu vou marcar aqui, não consegui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou marcar todo mundo aqui, aliás, para ser didático de novo, né? O que eu vou fazer aqui, para você entender? Eu vou tirar essas linhas daqui, tá? Repare que a minha intenção aqui é ser didático. A intenção aqui não é fazer a coisa rápida para você não entender. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando todo o programa para dentro dessa rotina enquanto aqui. Por quê? Enquanto não obedecer o erro em que eu estipulei lá na tolerância, lá em cima, né, eu vou ter que repetir os cálculos. Ok? Então aqui, joguei agora todo mundo lá para dentro. Tá? Então vou guardar aqui, ótimo. Coloquei todo mundo aqui dentro. Ainda não está certo. Por quê? Se vocês observarem, olha só. Né? Então o I começa valendo 1 e eu tenho o XC com chute inicial. Então depois que eu cheguei aqui, você concorda que eu terminei a iteração? Né? A primeira fase de cálculos para a linha 1, correto? Agora, se a tolerância não foi atingida, eu tenho que continuar. E para eu continuar, eu vou ter que passar para a linha 2, né? Ou seja, eu tenho que sair da linha 1 e ir para 2. Para fazer isso, então, o que eu faço? Olha, na hora que o algoritmo chegar nessa linha, ele vai verificar, então, se o erro é maior que a tolerância. Correto? Se ele for maior que a tolerância, teoricamente ele tinha que passar para a linha 2. E quem controla a linha é esse cara aqui, o I igual a 1. Então agora eu vou fazer então aqui, I recebe I mais 1. Opa, mais 1. Só que faltou uma nova mudança aqui, porque eu vou ter que ir para a linha 2, mas repara que agora o x não é mais 0. Ele tem que ser 0,55, ou seja, ele tem que ser o valor que eu calculei na iteração 1. Não é verdade? Então, antes de acrescentar a linha 2, eu tenho que trocar e fazer o XC receber o meu X novo. Correto? Né? Então, feito isso, né, a minha iteração esperançosamente vai se desenvolver aqui, né, até que o erro seja maior que a tolerância. Quando ele for menor, tudo vai parar. Tá? Então vamos ver aqui como é que aconteceu aqui tudo aqui, Então vou pedir aqui, NR igual, vou pedir para calcular aqui, né?
algum erro aconteceu aqui que ele não está calculando. Vamos verificar aqui. Ah, ótimo. Né? Tem que ter um erro para ele entrar aqui, ó. Senão ele não vai entrar aqui dentro do while, tá certo? Porque por enquanto aqui, ó, enquanto o erro for maior que tolerância, tá, mas quanto que vale o erro? Ele ainda não sabe, né? Então eu vou colocar um erro aqui qualquer. Porque no começo eu não tenho erro, concorda? Eu estou chutando ainda. Então eu vou colocar aqui um erro igual a 1. Tá? Então aí, ó, pronto, saiu a nossa tabelinha aqui, que esperançosamente tem que ser idêntica à que a gente colocou aqui, ó. Tá? Eu vou expandir aqui para a gente poder visualizar as 7 colunas. Então aqui, ó, opa. Então vamos até todas as colunas, né? E aqui, ó, eu vou expandir de maneira pronto. Repara o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou da iteração 1 até a iteração 6. Ou seja, com 6 iterações, o método de Newton-Raphson, ele me deu o erro que eu queria, ó. Porque na iteração 6 ele parou por quê? Porque ele já tinha atingido um erro de 10 a menos 6. Tá? Então a raiz para o nosso problema está aqui, ó, é 1.054. Né? Se você é daqueles que é difícil de acreditar, não tem problema. Faça aqui, ó, f de 1.054, né? Você vai ver que você vai ter aí um erro piquititinho de nada. Tá ok? É claro que aqui está apresentando algum arredondamento, né? Para você verificar aqui a questão de casas decimais e tudo mais, você vem aqui, ó, em formatar resultado, né? Aqui nós estamos com, vou colocar aqui do tipo decimal, vou colocar 5 casas decimais. Tá? Então você vai ver que ampliou. Então na verdade não é, né, 1,054, é 1,05435. Mas se a gente aumentar as casas tem mais aí. Tá ok? Então espero que com esse tutorial aqui você seja capaz de não só desenvolver o seu método de Newton, né, apresentando a tabela com as iterações, tá? Mas como adaptar ele, por exemplo, para o que a gente chama de método da secante, né? Que é uma adaptação do método de Newton-Raphson. O que acontece no método da secante é que você não tem, né, muitas vezes, a informação da derivada. Né? E para isso, então, a gente utiliza o que a gente chama de uma aproximação pelo método da secante, dessa derivada aí. Ok? Espero ter ajudado. Um bom divertimento para vocês.